E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Jamila Knopf, uma ilustradora com artes incríveis que passam muitos sentimentos e tem um pouco do estilo do estúdio Ghibli em seus cenários. Então, bora pro vídeo. E aí galera, aqui é o Jackson do canal Bump Arts e como eu disse, eu vou falar um pouquinho sobre a Jamila. Enquanto eu falo um pouco sobre ela, eu vou deixar aqui no fundo passando uma arte que eu fiz essa semana da Ai Hoshino, daquele anime Oshino no Ko, que é muito legal, tô assistindo, só tem uns 7 episódios, mas vale a pena, tá? E no final eu vou explicar o porquê dessa arte que eu coloquei aí passando pra vocês. Mas voltando ao tema aqui do nosso vídeo, que é a Jamila, ela é uma ilustradora lá da Alemanha, que é incrível, as artes dela têm cenários muito detalhados, muito bem feitos, que lembram muito o estúdio Ghibli em certos aspectos, até porque ela tem grande apreço pelas animações do estúdio Ghibli. Ela até falou que gosta muito de ver os filmes e tudo mais, o que é bem legal, a gente vê bastante como referência dela mesmo, e outros animes com certeza devem influenciar também, porque o cenário sim, ela consegue detalhar de uma forma muito legal, da mesma forma que alguns cenários do estúdio, mas ela tem alguns aspectos muito particulares dela, até nos personagens que eu vejo, que eu acho bem legal, e algo muito interessante das ilustrações dela é o sentimento que ela consegue trazer em cada uma das artes. Ela planeja isso muito bem, tanto que ela tem ela é professora no Schooliism, e ela tem um curso que ela explica um pouco sobre o passo a passo dela para a criação de ilustrações. E com certeza essa etapa inicial que ela tem de definir o que vai ter na ilustração, qual que é o sentimento que ela quer passar, é bem importante, porque quando você vê um desenho dela, você com certeza consegue ter algo sendo transmitido para você. E ela trabalha como freelancer mesmo, né, independente. Ela, mesmo sendo professora do Schooliism, a maior fonte dela é sendo independente lá com o artbook dela, que é incrível, e as ilustrações que ela deve fazer para algumas empresas também. Ela até falou em entrevista, né, que ela desenha desde pequena, né, desde quando ela se lembra, basicamente. Ela usou uma frase que eu achei bem interessante, que é o garoto artístico da classe, sabe? Porque toda turma tem um aluno que é o ilustrador, né? O desenhista da turma. Meio que ela quis dizer isso, o desenhista da sala. O que eu acredito que muita gente que vê aqui o canal, que gosta de desenho, deve se identificar, né? Tipo, eu era o cara que desenhava na sala. Então isso é bem interessante que ela falou isso, né? Desde pequena ela era o artístico da classe. E ela também falou que acho que todo mundo gosta de rabiscar, né? Quando mais jovem, mas maioria acaba parando no caminho, né? Não continua, não prossegue com esse negócio que é tão legal, né? Que é desenhar. E é uma maneira de se envolver também, que ela disse, com os animes que ela gostava, que são os do estúdio Ghibli e de outras franquias também. Outra coisa é que na escola primária ela tinha um grande plano de mudar para o Japão e se tornar artista de mangás, né? Eu acredito que muitos que veem também o meu canal e outros canais de ilustração também têm esse plano, ou já tiveram, tipo eu. Que é algo bem comum mesmo, a gente ver animes e essas coisas, gostar de desenhar e falar, poxa, eu quero ir pro Japão e vou fazer meu mangá e vai ser o novo Dragon Ball. Então, eu acho bem interessante isso, que ela tem um início de carreira que lembra muito de maioria dos artistas, né? Assim, lembra muita gente. Então é legal, assim, você tem essa identificação já logo de cara com ela nesse início dela. Não foi algo que, é porque eu estudei e acabei. Não, é desde pequeno, gostava de anime, queria ir pro Japão fazer mangá. Então isso é algo que eu acho muito legal na Jamila e eu me identifico muito com ela. Mostrando um pouquinho aqui das ilustrações dela, a primeira que eu tenho é uma aqui que é um cenário de meio chuvoso, um pouquinho mais, como eu posso dizer, dark talvez, né? Que traz aquele sentimento mais triste e tal. Além da, obviamente, incrível arte que ela tem, a gente consegue notar a paleta de cores ali que influencia bastante naquele ar mais
mais triste mesmo, né? Que é uma paleta mais azulada. Tudo bem que tem ali o verde das árvores, tem o céu e tudo mais. Só que você consegue notar, se você deixar a imagem até pequenininha, fica melhor para você entender isso, que a paleta toda ela puxa para um azul, basicamente, e branco, assim, uma coisa mais opaca. Ela não tem saturação suficiente na imagem, o que deixa um ar mais triste e tal, meio, sabe, é aquele sentimento de, poxa, chuva, não dá pra fazer nada e tal. E ainda assim, esses detalhes que ela coloca, com uma bicicleta ali largada, a casa um pouquinho mais antiga, é algo bem interessante, sabe? Dá um contexto meio fantasioso, divertidinho, tipo o estúdio Ghibli mesmo, que é muito legal, cara. Então, essa é uma das artes dela que eu acho muito interessante. Outra é essa aqui do menininho jogando videogame, que eu me identifiquei muito com essa daí, que eu fiz uma arte há uns tempos atrás de dois menininhos, um jogando videogame e outro com uma bola de futebol e tal, para tentar trazer aquele sentimento de infância. E essa aqui que ela fez me trouxe isso também, que é aquele arzinho de fim de tarde, sabe? O menino jogando videogame, já chupou um picolé ali, um sorvete, e daí tem o gatinho. Então é uma imagem bem bonita, né? Aparentemente é aquele horário tipo 6 da tarde, que a iluminação já tá pegando meio que tudo, mas logo vai cair pra noite. E ele tá ali de boa com um chazinho dele na cadeira. A saturação da imagem é um pouquinho mais alta do que a anterior, mas não tanto, porque ela já tá correspondente a algumas sombras ali projetadas, que também são muito bem feitas. Vocês vão notar ali as sombras das folhinhas que ela fez. É muito bem pensado, sabe? A projeção também de sombras, os detalhes de madeira que ela faz são incríveis. Já nessa próxima arte, na nossa terceira, a gente tem esse gatinho. Nossa, essa ilustração é maravilhosa. Eu não sei porque me lembra um pouco sei lá, quando eu ia pra casa da minha avó. Que é um ar assim de uma casinha mais antiga, mais simplesinha, e o gatinho ali é algo tão, tipo, algo do cotidiano, sabe? É tipo como se fosse você é o olhar do observador passando em algum lugar e ele vê ali o gatinho acordando. Isso seria uma ótima cena de transição em um anime, por exemplo, do personagem andando, antes dele chegar na área principal da cidade, ele olha pro lado e vê a casinha ali. Então é algo bem divertido, bem bonitinho. Já a saturação mais alta, as flores ali no canto muito bem feitas, dando um equilíbrio para a imagem. É uma arte muito, mas muito bonita. Já aqui na nossa quarta ilustração a gente tem essas duas crianças correndo. Eu acho muito legal esses negócios dos peixes, que é tipo... Eu não sei se é uma pipa isso, acredito que seja tipo uma pipa. Eu acho muito legal esse negócio do lado do Japão, ou eu não sei se do Japão em específico, ou da China, ou da Coreia. Mas é muito bonitinho esses negócios de peixe, eu acho super mágico, digamos assim, eu acho muito legal. E aí as duas criancinhas se divertindo, correndo. Você vai ver aqui a ilustração ali na parte da grama, ela não é super detalhada. Ela usa meio que aquele efeito de pinturas clássicas, que é meio que uma certa mancha. Bem próximo da câmera, você vai ver que as flores são bem mais detalhadas, mas conforme vai se distanciando, são leves manchas que ela joga e dão essa leve impressão que tudo ali no canto também é flor, quando na verdade são umas manchinhas. Mas isso é muito legal, é um efeito muito bem... É muito específico e é um efeito que você tem que saber fazer com destreza para ficar legal. Além dos personagens também, que são bem simplificados para não se misturar com a parte do cenário ali, que é a grama e tal. Então, ela tem um ótimo controle de ilustração e storytelling. Isso é incrível. Aqui a gente já tem mais uma com os mesmos personagens, mas eles já olhando as pipas lá voando e tal, meio como se fosse a continuação do desenho anterior, né? Tipo, ali ó, a gente soltou as pipas, todo mundo soltou, agora tá tudo voando. Ou pode ser até anterior, sabe? Tipo, eles, olha que legal, as pipas, vamos fazer uma na gente também. Aí o menino ainda tá pensando pra decidir se vai ajudar ela, sabe? Achei bem legal. Viu como você consegue gerar uma história só de olhar a arte dela? É muito bonito isso. Algo que, enquanto eu tô fazendo essa ilustração que vocês estão vendo no fundo, que eu senti falta no final, que é um storytelling, porque fazer um personagem por fazer é divertido, mas ao final, quando você quer às vezes postar na sua rede social ou deixar ele como portfólio, você olha e pensa, tá, um personagem sozinho, ok.
Às vezes é mais legal, eu tenho essa sensação atualmente que eu quero passar esse sentimento de storytelling, de estar acontecendo alguma coisa. O que pode ter acontecido antes ou depois dessa cena, sabe? É muito legal, porque isso que a gente tá vendo é o durante, mas o que aconteceu antes? Será que foi eles correndo com a pipa e aqui é a pipa já voando? Ou esse aqui é o antes daquilo, que é quando eles estão olhando para depois ir lá soltar a pipa? Entende? É algo muito legal a se pensar. Na última ilustração aqui, a gente vai ter a menininha olhando aqui um grilo, acho que é um grilo isso, né? Um grilo no meio de num campo de flores, algo muito bonito. Você não tem um contexto de em qual ambiente, assim, se ela tá só num, como eu posso dizer, num local da residência dela, que tem muitas flores, ou se ela tá num jardim amplo, mas mesmo assim você tem aquele sentimento de olha ali a criança observando, tal. É bem legal, e ela tá com os braços cruzados, parece que ela tá com uma cara assim de alguém que acabou de ficar triste. Quem sabe essa garotinha tinha acabado de sofrer ter algum problema, sabe? Tipo, brigou com os pais, não sei, daí ela foi lá nas plantas e caiu chorando, e daí quando ela levantou tinha um grilinho e ela ficou olhando. Então eu achei bem bonito, ainda mais que a Jamila, ela sempre põe as flores como um elemento nas ilustrações dela, e isso é muito legal, né? Como ela faz a transição ali, como que os raios de sol bate só em algumas flores específicas, e ela faz essa saturação diferenciada para dar o tom. Então é incrível, ela consegue trabalhar muito bem com manchas ali ao fundo, que é a mistura da iluminação batendo e transparecendo em algumas folhas. E eu acho muito bom isso. Acredito que a gente pode aprender muito com a Jamila, que é storytelling. Quando você está desenhando, o que aconteceu antes, o que você acha que vai acontecer depois dessa cena que você desenhou, o que é esse durante? Ele é um durante que aconteceu por quê? Entende? Então essa criação de storytelling que ela tem é incrível. O curso no Schoolizm dela compensa horrores, é incrivelmente bom o curso dela, tá? Mas você tem que estar bem na vibe de querer fazer cenas, tá? Quando eu tentei fazer a primeira vez, eu não gostei, porque eu não tava muito na vibe, mas agora que eu tô querendo me voltar mais para esse meio de ilustração com cenas completas, eu tô achando o curso dela muito mais interessante, tá? Então fica a dica, conheçam essa artista, entrem no site dela, se puderem, tiverem a oportunidade, façam o curso. Então, lembrando aqui que ela também tem um Instagram. Eu não consegui achar, não sei porque aqui no meu computador, talvez no celular eu consiga, mas ela tem um Instagram também com diversos seguidores. Lá ela tem muitas artes incríveis, por sinal. Então recomendo que vocês entrem, tá? E para finalizar, essa arte que eu fiz aqui do anime que tá lançando ainda, né, do Oshinoko, é muito boa, e eu fiz ela em live, tá? Então eu tô tentando fazer lives entre 7 e 8 da noite, quase todo dia. Então sempre dê uma olhadinha no YouTube se eu vou estar lá em live para acompanhar.